Vem cá, você empresário, me responde uma pergunta. Você tem tomado decisões financeiras na tua empresa sem ter claro o impacto disso? Se a sua resposta é sim, fique tranquilo, porque muitos empresários dia a dia têm tomado decisões financeiras na empresa sem ter claro o impacto, sem ter clareza. E a gente sabe o resultado disso. O resultado disso é prejuízo, certo? É um crescimento travado e aquela sensação de que faz, mas nada acontece. Hoje nós vamos falar sobre algumas perguntas que você, como empresário, deve fazer antes de tomar qualquer decisão financeira. Vem comigo. Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes dois gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme, você também, o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores, eu, João Razini, juntamente com meu amigo MH, também conhecido como Mário Henrique, nós somos dois ex-expatriados, ex-executivos de multinacional e atualmente nós ajudamos os empresários a entender se o seu negócio dá dinheiro e como dobrar as suas retiradas. Tudo bem, MH? Fala, João. Tudo na paz aí, e você? Tudo bem, tudo ótimo. MH, eu comecei esse vídeo falando sobre questionando o nosso empresário, né? Sobre se está sim tomando decisões financeiras de forma clara e sabendo qual o impacto disso. E aí, ao mesmo tempo, eu já respondi, deixando claro que se a resposta é que não, eu não estou tomando decisões claras ou seguras, pode ficar tranquilo, porque isso acontece muito nas empresas. E cabe a nós, como consultores, nós, como executivo, estar ao seu lado, cliente, para te ajudar, cliente, amigo, telespectador, para te ajudar. Hoje nós vamos falar aqui, Megal, um pouquinho o porquê que é ruim tomar essas decisões não embasadas. Vou chamar aqui de não embasadas, né? E quais as possíveis causas disso? E aí nós vamos entrar, sim, na solução do problema. O que seria a solução? Seriam essas três perguntas. A gente elencou aqui três perguntas que todo e qualquer empresário tem que se fazer antes de tomar alguma decisão financeira. Vamos começar assim o porquê que é ruim, né? O porquê que é ruim tomar essas decisões, né? E aí eu começo colocando aqui um ponto que muitas decisões mal embasadas, tá? Elas levam a um uso incorreto, vamos dizer, do capital, do dinheiro da empresa, né? E isso compromete na veia, como a gente fala. O que é na veia? Compromete o caixa ali na frente, tá? Compromete. Por quê? Porque não tem uma base para se tomar essa decisão, né? E muitas vezes não tem uma base porque falta clareza, falta indicadores, né? Falta indicadores na empresa como um todo, né? E a gente, de novo, vê muito isso no dia a dia da consultoria. O que mais, MH, que você acha que faz parte desse problema, vamos dizer? O porquê que é ruim trabalhar com decisão mal embasada? E quais são as possíveis ramificações disso, né? Quando a gente fala decisão mal embasada, a gente pode falar de outra forma, que é assim, ou você está trabalhando às cegas, ou não. Né? Então, ou você conhece a natureza do seu negócio, a estrutura, os seus processos, sabe qual que é a ramificação de cada decisão e qual que é o impacto que vai ser no teu caixa, no teu processo, etc. Ou você não sabe. Então, quando a gente pergunta por que isso é ruim, bom, então vamos perguntar por que é ruim
não saber o impacto de uma decisão na tua operação e nas tuas finanças. É porque você não sabe onde vai dar. Né? Você não sabe se é uma decisão de curto prazo, de longo prazo, de médio prazo. Você não sabe quais são as outras ramificações que pode se causar. Né? Então, digamos, eu vou fazer um exemplo simples. Vou comprar mais uma máquina ou não vou comprar? Bom, não sei. O que isso vai alterar no meu processo, na minha estrutura de custos? Vai aumentar, vai diminuir? Vou precisar contratar uma mão de obra especializada, vou precisar contratar mais pessoas. Enfim, se você não sabe isso, você está trabalhando às cegas. E uma empresa trabalhando às cegas, só se ela tiver um produto muito bom, com muita demanda, que ele pode se dar o luxo de fazer. E assim, ó, esse exemplo que você pegou, gente, esse exemplo foi um exemplo que a gente... real, tá? Isso aconteceu dentro da Executive. Nesse caso, a máquina era um forno, né? Que devo comprar o forno ou não devo comprar o forno? E aí a resposta para esse tipo de pergunta foi muito além dos números, né? Quando eu digo muito além dos números, nesse exemplo, a empresa por si só tinha uma noção e um controle financeiro, né? Mas a partir do momento que foi feita essa pergunta, entrou numa visão processo também, né? E eu não quero entrar aqui na solução do problema agora, né? Porque a gente ainda tá só elencando as possíveis causas desse problema, as ramificações dos problemas, mas assim, quando a gente pensa já um pouquinho lá na frente, lá na solução, não são só olhar números, né? A gente tem que olhar processo, que isso vai de encontro aos nossos 3 princípios que a gente já vem falando muito no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, né? Mas continuando aqui ainda essas possíveis causas desses problemas, que no caso é essa má decisão não estruturada ou uma decisão errada por não ter clareza, né? Porque muitos empresários ainda falta um pouquinho de controle financeiro deles, né? Falta um pouquinho ainda de organização. Falta um pouquinho ainda saber o que entra, o que sai da empresa, né? E a gente vem falando nos nossos vídeos aí o quanto é importante a gente dar o primeiro passo. Estruturar, né? Estruturar. Então, muitas das vezes, a causa desses problemas, ela está relacionada muito à falta de conhecimento, né? A falta de saber aquilo que realmente está acontecendo, né? Tanto numa visão processo, quanto numa visão números, né? Sim. Então, de novo, isso, para você empresário que está nos assistindo, fique bem tranquilinho. Isso faz parte da vida e você não está sozinho. E aqui nós estamos aqui para te ajudar. Tá? Nós estamos aqui para mostrar que sim, tem uma solução para isso. Certo, MH? Pois é. Tudo que a gente fala, então, se a gente está falando de finanças, na verdade a gente está falando de processos. E vamos considerar que vendas e marketing também é um processo. Mas é porque os números financeiros, eles são somente uma tradução do trabalho em valor monetário, né? Então, a gente está sempre falando a mesma coisa. É finanças e é processo. Então, a gente falou por que trabalhar às cegas é ruim, mas qual pode ser algumas causas disso? Normalmente é o que você falou. Então, a falta de conhecimento do processo, do gargalo e uma falta de conhecimento de como que o processo, o trabalho, então a operação, o processo, o trabalho, se traduz em dinheiro.
Então, acho que esse é sempre o link. Então, e você não tratar as duas coisas de formas isoladas. Né? Eu tenho meu departamento técnico operacional e tenho meu departamento financeiro. E um não conversa com o outro. Na verdade, um é reflexo do outro. Né? A gente sempre está falando... você está falando das mesmas coisas, só que em idiomas diferentes, basicamente. Né? Um você está falando em unidades trabalhadas, etc., produzidas, e outro você está falando em valores monetários. Mas está falando a mesma coisa em idiomas diferentes. O importante é que o empresário ele seja bilíngue nesse sentido, né? Ele entenda tanto o valor monetário e valores financeiros, e entender como que esse processo de tradução de um idioma para o outro acontece. E daí vem aquela pergunta, né, que a gente sempre faz em todo vídeo nosso, para deixar claro, tá, o que isso tem a ver com aumentar as minhas retiradas? E qual que é aquela resposta, MH? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Exatamente, porque acabou de explicar. De novo, se você toma uma decisão errada, o impacto é, como eu disse no início desse vídeo, na veia. Na veia, o que é o na veia? É no teu fluxo. É o prejuízo. É o teu fluxo limitado de caixa. E, consequentemente, você não vai ter retirada. Pois é. Né? Por isso que a gente traz esses temas, que é o que a gente vê no nosso dia a dia. Isso. Então, talvez para ajudar isso um pouco mais, agora trazendo pro não tão usando tantas metáforas assim, mas falando a linguagem do dia a dia assim da empresa. Ok, então como que eu traduzo o trabalho em dinheiro? É você classificar as suas despesas e as receitas também de acordo com a natureza delas. Ou seja, o que é a natureza do custo? É como que ele se comporta. Então, você toma uma decisão, tem custos ou itens de despesa, vamos dizer assim, né, que vão ser afetados, tem alguns que não vão sofrer alteração alguma. Né? Então, e aí que a gente fala de classificar em despesa fixa, despesa variável, né? Entrar um pouco nesses conceitos, a gente tem outros vídeos, esses conceitos aí, mas entender isso, porque daí você entende a natureza daquele item, daquela despesa, e aí você vai conseguir prever como que ele vai se comportar quando você tomar determinada decisão. Veja que o MH está fazendo aqui, ele já está dando um pouco da solução, tá, gente? E a solução está atrelada àquilo que eu falei lá no início, é você estruturar. O que é o estruturar? Ele deu um exemplo aí, financeiramente é isso aí. Classifica pelo menos os teus custos, as tuas saídas. Quando eu falo saída, é o dinheiro sair do teu bolso. Bolso que eu digo? Do caixa da empresa. Classifique-os, entenda-os, saiba quais são. Já é o primeiro passo. E aí sim, como o Mário falou, você vai perceber que vão ter custos que, por mais que você abra ou não abra o seu negócio todo dia, eles vão continuar existindo. Por mais que você tome alguma decisão ou não, eles vão continuar existindo. E aí você precisa entender isso. Você precisa ter clareza disso. Né? E com isso você vai estruturando para que quando for necessário tomar decisões financeiras, você tenha clareza. Pois é. Mas, MH, vamos lá. Eu vou dar um jump aqui. Vamos um pouquinho agora, eu acho que a gente já falou dessas ramificações, das possíveis causas e etc. Vamos para aquelas 3 perguntinhas, a gente elencou 3 aqui, tá? Que todo e qualquer empresário deve fazer. E aí eles vão entender agora o quanto isso está linkado com tudo isso que a gente já falou até agora. Eu vou começar, MH, pela primeira pergunta aqui, tá? E ela é uma pergunta que, assim,
eu já vou dar um spoiler. A resposta dela, ela vai mudar, a resposta muda diariamente, mas eu vou fazer essa pergunta, tá? É assim, você, empresário, você sabe o que está travando o crescimento da sua empresa? E aí, MH, eu passo a bola para você, para o porquê dessa pergunta? O que o empresário tem que pensar ao responder essa pergunta? Então, João, esse é o tipo de pergunta que precisa ser feita todos os dias. Então, se ele se faz essa pergunta todo dia, ele vai tomar decisões de forma muito mais rápida e até intuitiva. Porque ele intuitivamente vai saber qual que é o impacto da decisão nas finanças, né? Mas, basicamente, quando a gente fala o que está travando o meu crescimento, eu sei qual é o meu gargalo, ou, como você gosta de falar, o poder limitante, ou a restrição, né? Eu sei onde está isso, e isso é algo que precisa ser perguntado todos os dias. E voltando para o que a gente estava falando ali anteriormente, como que o fluxo de trabalho pelo gargalo impacta as finanças. Então, ele tendo esse conhecimento, ele vai se preparar para as próximas perguntas que você vai falar. Exatamente. A segunda pergunta que vem é a seguinte: ótimo, eu sei o porquê o meu negócio não está crescendo, né? E, de novo, muito focado a questão do poder limitante. E é por isso que eu digo que essa resposta ela vai mudar diariamente, porque o teu poder limitante pode estar numa área, numa outra, ou num fluxo de processo, enfim. E aí vem para a segunda, né? Qual é o impacto da minha decisão financeira no meu poder limitante, no meu gargalo? Essa seria a segunda pergunta. Pois é. Certo? Então, assim, veja. E por que isso é tão importante? Então, a primeira a gente falou, eu sei o que está travando minha empresa, eu sei onde é o gargalo. Ah, ok, eu sei. Então, a segunda, eu sei qual que é o impacto desta decisão no meu gargalo. E por que essa é a segunda? E por que isso é tão importante? E quem nos acompanha sabe que a gente fala bastante nisso. O teu gargalo é aquilo que vai limitar ou ditar o teu potencial de produção e teu potencial de ganho financeiro. E, além disso, se você está tomando decisões que não impactam o gargalo, você não está adicionando nada para o seu crescimento. E o crescimento é outro fator importantíssimo, né? Um dos dos nossos 3 princípios. Então, se você não está tendo impacto, tomando uma decisão com impacto direto no seu gargalo, você não vai ter impacto financeiro. Ou pelo menos não vai ter impacto financeiro positivo, significativo, né? Exatamente. Significativo. Em termos de crescimento, você não vai ter. Então, por isso que essa é a segunda pergunta. Se eu sei qual que vai ser o impacto financeiro. E para eu saber o impacto financeiro, existem aí as ferramentas, que é aquilo que a gente estava falando. Você classificar, entender os teus custos fixos, teus custos variáveis, e entender o fluxo, o que passa pelo teu gargalo ali, para você poder entender qual que é o impacto financeiro no seu gargalo, porque é esse que vai ditar o resultado como um todo. E aí vem o link da terceira pergunta. Sabendo tudo isso, respondendo essas perguntas, aí você consegue responder a terceira, que é assim: qual é o impacto da minha decisão na projeção do meu fluxo de caixa? Exato. Aí você consegue. Aí você consegue ter clareza. Exatamente. E por que isso é importante? Bom, o passado passou, né? O passado passou. Você está tomando uma decisão para o futuro. Exatamente. Então você tem que entender como que o seu futuro vai ser impactado. Para isso, primeiro você tem que ter uma projeção. Perfeito. Nem que seja uma projeção conta de padeiro, que nem a gente fala, né? Grosseirona no feito no guardanapo.
Pode ser, mas você tem que saber qual que é essa projeção. E sabendo o que está travando, qual que vai ser o impacto financeiro no gargalo e qual que vai ser o impacto na projeção, aí você consegue tomar uma decisão bem fundamentada. Bem embasada. Concordo. Veja, você empresário que está nos assistindo, né? A gente volta às 3 perguntas que a gente elencou aqui para que você tenha clareza na sua tomada de decisão financeira. Ela volta nos 3 princípios nossos de gestão. Ela está totalmente linkada a isso, né? A nossa metodologia de trabalho, a nossa forma de trabalho, tá? Porque, e só lembrando para quem está nos assistindo e é a primeira vez que está nos assistindo, nós temos 3 princípios básicos de gestão, de forma de trabalho, vou colocar desta forma, que é a gestão do crescimento, a gestão do gargalo e a gestão do seu fluxo de caixa, né? E o que a gente falou aqui, nesses 20 minutos de vídeo, foi exatamente isso, de uma forma diferente. E aí qual que é o intuito aqui? É conscientizar você que muitas vezes você está tomando decisão errada justamente por não ter o controle dessa visão de gestão que a gente está tanto falando, que a gente vem falando a cada dia, né? Para te mostrar de outra forma que essa visão dos 3 princípios nossa, você pode falar de inúmeras maneiras, ela vai sempre chegar nesse ponto. E é aí que vai impactar as suas retiradas. É aí que você vai limitar o seu crescimento, né? E, de novo, isso tudo com base no que a gente vem aplicando aos nossos clientes. Eu acho que é uma forma de você começar, é uma forma de você dar o primeiro passo. E, mais uma vez, nós estamos à disposição. Nós temos nossas redes sociais, nós temos nosso canal no YouTube. Você pode entrar em contato com a gente, será um prazer imensurável para nós agregar valor para você. Certo, MH? Feito, João. Mais alguma coisa? Por hoje é isso. Então, cabe a mim solicitar mais uma vez que siga-nos nas redes sociais, YouTube, nós estamos 100% à disposição de vocês e o que a gente puder agregar faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa vida. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.